João capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar no dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e me alegro, por amor de vós, em que ele tenha morrido sem que eu estivesse lá, para que vocês acreditem. Mas vamos ter com ele. Diga amém. Eu acho esse texto lindo, e acho um escândalo da graça quando Jesus diz: eu me alegro que ele tenha morrido e eu não estava lá. Diga assim: Senhor, me ajuda a entender os teus propósitos e me ajuda a compreender o teu jeito de lidar com o meu Lázaro. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. O episódio que envolve a vida e a ressurreição de Lázaro é muito rico. Primeiro porque devo lhe lembrar, e se você quiser anotar essa frase, anota: Jesus só chega depois que Lázaro morre. Jesus só chega quando Lázaro morre. Alguém me ouviu? Segura essa frase. Nós precisamos identificar as mais diversas situações da nossa vida, confrontando-as com a morte delas, das situações, para permitir que o Senhor venha e realize o milagre de ressurreição. Eu e você precisamos compreender que nem sempre o que Deus quer é curar. Às vezes Ele quer ressuscitar. E eu não estou falando estritamente da morte física.
Eu estou falando da situação, da causa, do problema. Por que isto? Porque só começa para Deus quando termina para nós. Quando termina para nós, começa para Deus. Quando os nossos recursos encerram, a ação de Deus se inicia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele vê o fim das coisas antes do princípio delas. Ou seja, antes que as coisas comecem, Deus já está vendo a conclusão delas. Vou te fazer entender. Ele já viu o fim dessa situação que você está vivendo. Você não sabe o que será amanhã, mas Deus sabe até o que será depois de amanhã, porque Ele conhece todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Agora a questão é que nós preferimos Lázaro na UTI da nossa esperança demorada do que no túmulo do milagre. Eu vou repetir. Nós preferimos o nosso Lázaro no túmulo, na UTI da nossa esperança demorada do que no túmulo do milagre. O que eu estou querendo dizer? A gente prefere permanecer no problema, desde que eu esteja vendo o problema, do que ele se definir para Deus intervir. Deixa eu esclarecer. Nós preferimos prolongar o problema, alimentando uma pseudo esperança de uma possível solução, do que deixar o problema chegar ao seu desencadeamento e a partir daí cria-se uma situação para Deus agir. Agora, por que nós preferimos Lázaro doente em casa, mesmo que Jesus não chegue, do que ele morto no túmulo para Jesus chegar? Porque enquanto Lázaro estiver em casa, nós temos a sensação de controle, temos a sensação que ainda está sob nosso comando. Quando Lázaro morre, a sensação de controle se perde. Aí você tem a impressão que tudo desmantelou. Só que é exatamente quando sai do teu controle que entra no controle de Deus. Já contei para os irmãos aqui de um parente que alguns anos atrás, vitimado por um assalto, sofreu um tiro na região da nuca, próximo a Jacobina. Ele foi atendido em Jacobina por volta das 5 da tarde. Às 8 em média, os médicos pediram transferência para Salvador, porque lá não teriam condição de cuidá-lo. Quando ele chegou em Salvador, 1h30 da manhã, estava em estado de coma. Foram semanas angustiantes. Um domingo à tarde, a filha dele me ligou. Eu estava pregando em Brasília e ela estava aos gritos do telefone. E ela disse: Josué, meu pai vai morrer. A médica disse que não tem mais jeito, que agora só Deus. Eu disse para ela: espera aí, não entendi. A médica disse que agora só Deus. Foi. E você desesperou agora que está na mão de Deus? Eu disse para ela: faz o seguinte,
se não morreu até hoje na mão de Deus, na mão dos médicos, não morre de hoje para amanhã na mão de Deus. Vamos orar e ver o que Deus quer. Porque será que quando uma situação chega na mão de Deus, a sensação que nós temos é que ela piorou? É ou não é? Na verdade, quando ela chega na mão de Deus, ela chegou na mesa da solução, no lugar do milagre, no lugar que a porta abre. Aleluia. Note o texto. A Bíblia diz que era o dia da festa da dedicação, versículo 22. Também diz que era inverno. A festa da dedicação também era chamada de festa das luzes. Anota que vai servir na escola bíblica. Ela comemorava a purificação do templo, depois que Antíoco Epifânio ofereceu uma porca no altar do sacrifício para profanar o templo de Deus. Os macabeus promoveram uma purificação, uma restauração do templo, e desde então se celebrava a festa da dedicação, ou das luzes. Jesus sai do ambiente do templo e vai para o pórtico de Salomão. Quando ele chega no pórtico de Salomão, os seus inimigos, querendo criar uma ocasião contra ele, chegam para ele e perguntam da sua origem, da sua divindade. E ele diz, ele repete, ele reafirma ser enviado de Deus. Quando ele diz que ele é enviado de Deus, os judeus pegam pedras para apedrejá-lo. E ele diz assim: eu tenho vos mostrado muitos milagres da parte do meu Pai. Por qual destes milagres vocês querem me apedrejar? Aí eles responderam: nós não queremos te apedrejar por causa dos seus milagres. Queremos te apedrejar porque tu dizes que é o Filho de Deus. Jesus repete isso e eles querem apedrejá-lo novamente e prendem-no. Mas a Bíblia diz que ele escapa da mão dos seus inimigos, chama os seus discípulos e sai da Judeia. Ele vai embora para uma região deserta, ao que tudo indica, uma região da Pérea, distante de Jerusalém e distante da Galileia. Porque agora há uma ordem para prendê-lo, e Jesus escapa disto. Quando ele está lá no seu exílio temporário, começa uma movimentação em Betânia. Betânia era uma pequena aldeia nas proximidades de Jerusalém, algo em torno de 7, 8 quilômetros. Em Betânia há uma família querida de Jesus, uma família especial, uma família composta por três irmãos. Três irmãos é bom. 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Diga comigo, eles eram amigos de Jesus. Diga comigo, eles não eram apóstolos, eram amigos. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que mais importante do que título é intimidade. Tem gente se apegando a título e esquecendo da intimidade. Mas vamos chegar para essa família. Se você estiver anotando aí,
por tópicos, coloca no primeiro tópico assim: amigos de Jesus. Ao que tudo indica, Marta era a irmã mais velha desta família de 3 irmãos. Por que essa sugestão? Porque normalmente nos relatos se fala primeiro de Marta, depois de Maria e de Lázaro. Matthew Henry, em sua Bíblia comentada, diz que Marta era viúva, e ela era quem de certa forma liderava a família. Ao que tudo indica, o pai, a tradição judaica diz que o pai de Marta, de Maria e de Lázaro, era um homem muito importante e influente na região de Betânia e de Jerusalém. Eles eram donos de olivais, extensos olivais, forneciam vinho para toda aquela região. Era, portanto, uma família próspera, uma família abastada. O que na Bíblia dá a entender que eles eram uma família abastada. Por exemplo, Jesus chega na casa de Marta. Na casa de quem? Marta. A Bíblia não diz a casa de Lázaro, não diz a casa de Maria, diz sempre a casa de Marta. O que caracteriza que ela era responsável pela família, pela gestão da família, numa cultura onde a mulher normalmente não era mencionada em primeira linha. Então Marta recebe Jesus em casa, e Jesus chega com mais 12 na hora do almoço, sem avisar. Só uma família abastada tem condição de receber uma pessoa mais 12 na hora do almoço, sem aviso prévio. Você está me entendendo? Isso caracteriza uma família bem-sucedida naqueles dias. Um outro aspecto é o sepulcro de Lázaro, que era dentro da sua própria propriedade. Só quem tinha sepulcro em sua própria terra eram as famílias ricas, bem abastecidas. O fato é que Jesus tinha tanta intimidade com aquela família, que ele se dava o direito de ir lá sem avisar antes. Eles eram amigos de Jesus. Diga comigo: amigos de Jesus também tem problemas. Qual é o problema? A enfermidade de Lázaro. Lázaro adoece, e a tradição vai dizer que a doença foi repentina, foi rápido, foi um mal súbito. E a doença de Lázaro, diz o texto no versículo de número 2, era grave. É uma doença que vai levar à morte. Versículo de número 4. Lázaro fica doente, e as irmãs mandam dizer a Jesus: Lázaro, teu amigo, a quem amas, está doente e é grave. Jesus está longe. Jesus está do outro lado, no sentido inverso, geograficamente falando. E hoje eu estava pesquisando enquanto viajava de São Paulo para Salvador, e nas minhas pesquisas o historiador diz que era um dia de domingo, segundo a tradição, o dia que Marta e Maria chamam um servo da casa e dizem: vai a Jesus, informa para ele que Lázaro está doente e que a doença é grave. Só que aí vem
o historiador e diz que Lázaro teria morrido no mesmo dia que foi a mensagem, ou seja, quando o mensageiro saiu, Lázaro estava vivo. Antes de eles chegarem em Jesus, Lázaro já havia morrido. A viagem era longa, ele tinha que ir no domingo, se era o domingo, e voltar na segunda, 2 dias. E o texto diz que Jesus demorou mais 2 dias, terça e quarta. Só que há um problema que cria um questionamento. Porque quando o mensageiro chega para Jesus e diz assim: Marta e Maria me mandam te dizer que teu amigo Lázaro, a quem tu amas, está doente, e a doença é grave. Versículo 4, a resposta de Jesus é: a doença de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. Irmão, olha bem para mim, para você tentar raciocinar comigo. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Jesus manda dizer que a doença não é para a morte, o que você entende? Me diz se é só a minha mente, nutrida de tutano, porque não tinha dinheiro para comprar carne, que me leva a pensar que se Jesus diz a doença não é para a morte, o que eu entendo é que não vai morrer. Sim ou não? Mas morreu. Jesus se enganou? Imagina quando o mensageiro chega segunda-feira e diz assim: Jesus mandou dizer que a doença de Lázaro não é para a morte. Como é que Marta e Maria reagem, uma vez que Lázaro já morreu? Jesus se enganou. Jesus se confundiu. Por que será que às vezes Deus fala coisas com a gente? Eu sei que isso aqui Deus está falando com alguém. Por que será que às vezes Deus fala coisas com a gente e acontece exatamente ao contrário do que Ele disse? Tem alguém aí? Mas Ele não prometeu? Não foi Deus que falou? Eu preciso que você entenda nesta noite e saia daqui com isso no coração. Se Jesus disse, creia no que Ele disse, e não importa o que aconteça depois do que Ele falou, fique com o que Ele disse. Ainda que os acontecimentos contradigam ou contraditem, fique com o que Jesus disse. A maioria das pessoas perde a promessa, porque depois da promessa vem um acontecimento contraditório, aí eles começam a murmurar e a reclamar, aí perde a promessa. Presta atenção. Eu já vivi algumas vezes uma situação chata de avião. O pouso de uma aeronave é planejado. Ele começa 20, 25 minutos antes de tocar o chão. Não é resolveu descer de bico. E já aconteceu, por exemplo, quando a aeronave está tocando o chão, um bocado de cachorro atravessar a pista do aeroporto. O piloto tem que arremeter, ele tem que puxar o avião de volta e fazer subir. A sensação é que a aeronave vai partir no meio.
A subida é dolorosa, tem gente que vomita, que dá dor de cabeça, porque a coisa não foi planejada, foi uma arrancada de última hora. Ele tem que refazer toda a decolagem, alcançar a altitude de cruzeiro e refazer o projeto de pouso. Você precisa entender que depois do que Deus prometeu, às vezes é necessário arremeter. Às vezes é necessário cancelar o pouso, subir de volta, refazer a decolagem, alcançar a altitude de cruzeiro e voltar o processo de descida novamente. A demora não é porque o piloto desistiu de pousar, é porque ele precisa replanejar a descida. Você tem que entender que os fatos não anulam a promessa. Ismael não proíbe o nascimento de Isaque. A ira de Faraó não impede o povo sair do Egito. Aconteça o que acontecer, segura lá, o que Jeová disse, Ele fará. Ou você pensa que eu estou aqui à toa? Ou você pensa que eu estou aqui dando murro no vento? Eu estou como Davi, firmado em promessas, firmado em palavra de Deus. Aquilo que ele disse, eu preciso crer que ele vai fazer acontecer, porque ele é Deus. Só quem crê dá um brado de glória a Deus. Então, Jesus disse algo que dá a entender que não haverá morte, e a morte acontece. E alguns de nós murmuram. Aí lá vai uma sugestão pastoral: dá um toque de leve no vizinho, fala com ele assim: cala a boca quando você não estiver entendendo. Você não está entendendo, vai falar para quê, irmão? Fica calado. Não coloca a mão na cumbuca. Onde Jeová disse, fica com o que ele disse. Aleluia. Aleluia. Terceiro, o episódio da ressurreição de Lázaro vai ensinar para nós que há propósito na dor. A escritora, me parece que Raquel de Queiroz, diz que a dor é pedagógica. O salmista diz: foi-me bom ter sofrido, porque pelo sofrimento eu aprendi a tua lei. Nós estamos vivendo uma geração perigosa da igreja. É a geração que não aceita o sofrimento e a dor e atribui toda dor e sofrimento ao diabo, quando nem toda dor e nem todo sofrimento é de ordem diabólica. Olha que coisa estranha. O Senhor Jesus diz lá no versículo de número 15:
foi bom. Folgo-me, me alegro em que ele tenha morrido e eu não estivesse lá. Que estranho. É estranho, não é? Jesus está dizendo, não, eu não estava lá a propósito, eu queria que ele morresse mesmo. Eu me alegro em que ele tenha morrido e eu não estava. Por quê? Porque se eu estivesse, ele não teria morrido. Aliás, as meninas dizem isso, Marta e Maria. Se eu estivesse lá, eu teria que curá-lo. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que muitas vezes o milagre que ele quer fazer é maior do que o milagre que você está pedindo. Não, você não entendeu, não é possível, você não entendeu. Ou eu estou meio broco. Eu vou repetir. O que Jesus está dizendo é que muitas vezes o milagre que ele quer fazer é maior do que o milagre que você está pedindo. Aleluia! Há um propósito de Deus no seu Lázaro. Deus está envolvido em seus processos. Por que nós crentes, e de modo especial os pentecostais, são mestres nisso? Atribuir a Satanás todos os fatos e acontecimentos. Para de dar mérito ao diabo. Presta atenção, olha o versículo. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. O que eu vou dizer aqui é diferente de tudo que esse pensamento que atribui ao diabo as coisas acredita. Na sua dor, no seu processo, na sua provação, na sua luta, na sua tragédia, Deus tem propósito. Mas pastor, como é que eu vou entender isso? Normalmente na hora da tragédia você não entende. Por quê? Porque a dor tende a tirar o teu discernimento. A dor diminui a nossa capacidade de assimilar as coisas e de ouvir Deus. Jesus sabia que se Lázaro morresse, o milagre seria maior. Jesus sabia que se ele fosse visitar Lázaro doente, ele curaria Lázaro, aquilo viraria testemunho, mas não haviam outras pessoas para serem contagiadas por esse testemunho. Há milagres que Deus faz em secreto, mas há milagres que precisam ser públicos, porque são respostas para alguém. O salmista diz assim: preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Diz para o seu vizinho: Deus está preparando tudo. O que Ele quer em mim e em você é que, independente da situação de Lázaro, aprendamos a descansar nele. Aí você pensou aí agora, pastor está dizendo isso, que ele não sabe minha situação. Não sei, mas você também não sabe a minha. Então eu não estou dizendo isso porque eu não sei a tua situação. Eu estou dizendo isso porque é isso que a Bíblia está me ensinando, me mostrando, me inspirando, me revelando e me levando a crer. Quando Davi estava fugindo de Jerusalém, perseguido por Absalão, seu filho,
E como se não bastasse ser perseguido por Absalão, 1 Samuel 26, ainda vem Simei, e Simei começa a jogar pedras e amaldiçoar a Davi. Abisai chega para Davi e diz assim: majestade, me autoriza que eu vou arrancar a cabeça desse cachorro. Quem é ele para amaldiçoar o rei de Israel? Aí Davi diz assim: deixa-o. Deus está contemplando a minha aflição, e Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Eu vou profetizar para você, tá? Recebe a palavra profética. Quem te amaldiçoou te verá abençoado. Quem rogou praga sobre você verá você coberto de bênçãos. Quem fez macumba, feitiçaria contra você te verá prosperando. Quem riu de você te verá celebrando, porque Deus vai reverter todo prognóstico em promessa para a tua vida. Aleluia! Quarto lugar, o texto nos ensina que Deus tem um tempo de agir. Diga comigo: Deus tem um tempo de agir. Fala só mais uma vez: Deus tem um tempo de agir. Talvez a nossa maior dificuldade não seja crer. Possivelmente a nossa maior dificuldade é esperar. Porque nós queremos que Deus haja agora, enquanto Lázaro está doente. Ninguém contava que Jesus ia ficar mais 2 dias e demorar mais 2 dias viajando, porque tinha um limite de percurso diário que poderia ser trilhado. Então eram 2 dias para Jesus chegar. Por isso ele chega no 4º dia. Nós queremos que Deus haja na nossa hora. Então nós temos o grande desafio de administrar a questão do tempo para Jesus se manifestar. Porque nós somos imediatistas, nós queremos agora. Elas mandam o recado, Jesus demora 2 dias, chega no 4º dia, já era tarde. Diga comigo: já era tarde. Fala só mais uma vez: já era tarde. Tá, já era tarde para quem? Tarde para mim. Mas se Deus já está no controle da situação, não é o meu tempo que conta, é o de Deus. E eu e você precisamos entender que Deus é Senhor do tempo. Ele controla o tempo e Ele conduz o tempo da forma que Ele quer. Olha o que Ele diz para Ezequias em Isaías capítulo 38: eu vou fazer o sol retroceder. O que é isso? Eu vou voltar o tempo para mudar o desfecho. Mas como Deus vai fazer isso, pastor? Isso é impossível. Impossível onde? Se para Ele nada é impossível. Olha Joel 2:23, ele diz assim: e eu vos restituirei o tempo. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida acerca do que você está vivendo, mas eu sei que de alguma forma Ele vai mexer no relógio da eternidade e vai colocar as coisas no lugar para você. A bagunça que você fez, ou a bagunça que fizeram, não está fora do controle de Deus. E nesta noite eu estou munido de autoridade para dizer que Deus vai mexer no tempo e vai te socorrer no tempo.
Então, é preciso entender o tempo de Deus. Ele só vem 4 dias depois. E o detalhe, ele vem contra a vontade dos discípulos. Os discípulos não querem ir lá não. O senhor queria te apedrejar ontem. O que o senhor vai fazer lá? Lázaro está dormindo. Melhor ainda, mestre, se está dormindo é porque está bom. Aí Jesus disse: gente, Lázaro está morto. Só faltou alguém dizer: se morreu não tem mais jeito, vamos para lá fazer o quê? Morrer também? Mas ainda tem alguém que diz assim: ei, vocês vão lá morrer com ele? Porque se você observar bem, esse é o último milagre de Jesus, você sabia? Aqui na terra, enquanto ministério terreno. Depois que ele ressuscita Lázaro, ele vai para Betfagé, fica próximo. Betfagé significa casa de figo. Ele fica em Betfagé 3 dias mais ou menos, descansando. Depois ele volta para Betânia, onde ele vem para aquela ceia que Maria quebra o vaso de alabastro. Naquela ceia já está articulada a morte de Jesus, é só ler João 12, e a morte de Lázaro. Os sinédrios já estão dizendo: tem que matar Lázaro também, porque se o testemunho desse cara vazar por aí, todo mundo vai crer nesse Cristo, então tem que morrer também. Então Jesus deixa Betânia e vai para Jerusalém e morre. É o momento final do seu ministério. Mas o que Jesus está nos ensinando acerca disso, lá vai, é que o cenário não muda o propósito. O cenário é ruim, mas o propósito de milagre vai acontecer. Então, por que Jesus demora de vir? Porque ele quer ressuscitar a Lázaro, para que os seus inimigos vejam que ele é o Filho de Deus e ele tem poder sobre a morte. Agora, uma das coisas que nossa vaidade e religiosidade precisa entender é que Deus não faz milagre para provar a minha espiritualidade. Porque nós queremos milagre para que os nossos inimigos valorizem a gente. Enquanto a intenção for essa, o milagre fica na sala de espera. Deus não faz milagre para projetar a minha espiritualidade. Deus faz milagre para glorificar o seu nome. Você entendeu? Diga amém. Eu lembro agora do testemunho de um pastor. Eu não vou lembrar com detalhes, porque quando eu cheguei na igreja onde ele estava testemunhando, ele já estava ministrando, já havia dado alguns dados que eu não peguei. Mas ele estava fazendo missões numa região há 5 anos, sem ganhar uma alma para Jesus. Estava desanimado, frustrado. E um dia, alguém chegou na casa dele e disse: olha, o homem mais importante dessa região, a mãe dele está doente há anos, não sai da cama. Se você orar pela mãe dele, e a mãe dele sarar, essa região toda se converte. O padre já foi lá, o macumbeiro já foi lá, o satanista já foi lá, a mulher não sai da cama. Imagina o pastor orar e a mulher sarar. O pastor disse que fez uma semana de jejum, se trancou no quarto dia e noite orando e jejuando: eu quero esse milagre, eu quero esse milagre. Com uma semana ele mandou o recado: vou lá orar pela mulher. E o homem disse: eu recebo. Quando o pastor chegou à casa, está cheia com os parentes da mulher, os filhos, os netos, os bisnetos. E ele dá uma palavra de milagre. E ele avisa: eu quero entrar no quarto sozinho com ela, ninguém vai entrar comigo, porque eu vou orar para o Senhor curá-la. E ele entrou e fechou a porta do quarto. Só que ele disse que quando ele trancou a porta do quarto, que ele orou, ele disse assim: Jesus, o Senhor sabe que se o Senhor curar essa senhora, essa região toda se converte. Cura ela. Ele disse que quando terminou a oração, que abriu os olhos e olhou para a mulher, a senhorinha deu uma respirada funda, estremeceu e apagou. Ele
diz que ela apagou de tal forma que o pescoço inclinou, o queixo bateu na caixa torácica. Ele disse que olhou e fez assim: o senhor não vai fazer isso comigo. O senhor não vai aprontar isso comigo. Eu vim orar para Jesus para o senhor curar a mulher. O senhor não vai matar a mulher na minha frente. E ele disse que orou de novo. E quando ele orou e colocou a mão nela e ministrou, começou a sair uma secreção da boca da senhora. Aí ele desesperou. E agora, como é que eu saio? O que é que eu faço? Olhou na janela, tinha um gradil na janela, não dava para sair pela janela. Ele disse que parou na frente da porta, respirou fundo, abriu a porta para sair de vez. Quando ele abriu a porta para sair de vez, o neto da senhora estava olhando pela fechadura. E o netinho da senhora fez assim: ih, a vovó morreu. Ele partiu para casa desesperado, vergonha, derrota, frustração, medo, pavor. O que vão pensar? Não dirigiu o culto, não saiu de casa, falou: não vou orar, Deus aprontou comigo. E ele diz que uns 2 meses depois, revoltado com Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, sem cantar, sem fazer nada, um dia ele estava no quintal da casa e o Senhor perguntou para ele: se eu fizesse o milagre que você queria, de quem seria a glória, minha ou sua? E ele disse que falou com Deus: é claro que a glória seria sua. Aí Deus falou: já que a glória seria minha, qual foi o seu prejuízo? Se a glória é de Deus e ele não fez, qual é o seu prejuízo? O Senhor estava dando a ele uma lição de que a glória de Deus não ocorre nem se manifesta para promover a vaidade do homem. Ele diz que passado alguns dias ele estava na porta da casa e o senhor, o filho daquela senhora, passando, o viu, parou o carro e veio. Ele estremeceu, não dava para correr, o cara já estava na frente, mas estremeceu. E o camarada chegou para ele e disse assim: eu quero que o senhor faça uma reunião na minha casa com a minha família, porque eu quero que toda a minha família ouça sobre o que você tem a dizer. Porque naquele dia eu fiz uma oração e eu falei com Deus que Ele levasse a minha mãe, e que se Ele levasse a minha mãe, eu creria que Ele é poderoso para tirar alguém da dor. Então às vezes você está querendo milagre por uma via, e Deus está operando milagre por via diversa. Ei, Deus sabe o que está fazendo. Diz aí: Deus sabe o que está fazendo. Vamos terminar. 4 dias depois, Jesus resolve vir a Betânia. 2 dias depois, 4 dias depois, 2 dias ele sai do lugar, 4 dias depois ele chega. E quando Jesus vem chegando em Betânia, ao que tudo indica, Marta deixou alguém observando na entrada da aldeia para quando Jesus chegasse. Então quando Jesus chega, Marta é avisada e ela vem encontrar-se com Jesus na entrada da aldeia. Por que aquilo? Porque a casa de Marta e Maria estava cheia de inimigos de Jesus. Gente de Jerusalém que queria prender a Jesus estava lá. Então Marta tenta evitar que Jesus seja exposto. Ela vem encontrar Jesus do lado de fora.
E quando ela chega perto de Jesus, ela diz: se tu tivesses vindo quando nós mandamos o recado, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus diz assim: Marta, Lázaro vai ressuscitar. Aí Marta diz: eu sei, na ressurreição do último dia. Você já tentou consolar alguém que perdeu uma pessoa amada? Ô irmão, nós vamos se ver na glória. É quase uma ofensa. É quase uma ofensa. Na glória? Eu queria agora. Por quê? Porque a nossa mente finita não tem compreensão do infinito. Aí Jesus diz assim: Marta, chama Maria. E a Bíblia diz que Marta foi chamar Maria em segredo. Por que em segredo? Parece que a ideia era Maria vir encontrar com Jesus sem ninguém saber que Jesus estava por perto. Só que nesse caso, claramente, Jesus não queria segredo. É incrível a forma de Deus trabalhar, porque na casa de Jairo ele diz: não conta para ninguém. Mas na casa de Lázaro ele chega fazendo movimento. Você tem que entender que o milagre que Deus vai fazer na minha vida não é exatamente igual ao milagre que Ele vai fazer na sua. Porque Deus trabalha de formas diferentes. Ele trata com cada pessoa individualmente. O que importa é que vai haver milagre. Quando Maria se levanta para ir ao encontro de Jesus, aqueles que estavam na casa com ela se levantam também, pensando que ela está indo para o túmulo chorar. Aí encontram-se com Jesus. Quando eles encontram com Jesus, alguém está de longe. Aí o historiador menciona dois perfis de pessoas. Um grupo diz assim: vede como ele o amava. Esse é o grupo de amigos, de gente que respeita Jesus. Mas tem um grupo de inimigos que diz assim: ele não ressuscitou, ele não curou tanto enfermo, por que ele não veio curar Lázaro? Aquela expressão é de censura no texto grego, é uma expressão de crítica. Estavam rechaçando Jesus. Acontece que Jesus chegou no tempo certo. Por que o tempo certo? A tradição judaica dizia, eles acreditavam que até o terceiro dia depois de morto, a alma do defunto rondava o corpo tentando reanimá-lo. De modo que, se o defunto levantasse até o terceiro dia, eles não criam em milagre. Era normal. Na tradição deles, era no final do terceiro dia que o anjo da morte vinha com a sua espada e aplicava o fel da morte e começava o processo de putrefação. Tanto é que nesse período o túmulo ficava acessível para quem quisesse ir chorar nas proximidades do túmulo. O defunto não era guardado em casa, era guardado no túmulo, e quem quisesse poderia ir ver. E só então, depois do terceiro dia, é que se empurravam a pedra para fechar. Até o terceiro dia estava acessível. Pastor Josué, e por que no dia de Jesus colocaram a pedra? Justamente porque o propósito de Roma era lacrar a morte de Jesus como fato definitivo e irrevogável. O extraordinário é que a primeira coisa que o anjo faz no terceiro dia é remover a pedra. Então no quarto dia, quando Jesus chega, se você olhar o texto vai ver que foi exatamente no quarto dia que os judeus vieram de Jerusalém visitar Marta e Maria. Por que no quarto dia? Porque até o terceiro dia tinha esperança, até o terceiro dia poderia haver uma reação. O quarto dia era o fim, não tem mais esperança, agora morreu mesmo. Você está entendendo o que o Senhor está te dizendo? Quando todos começarem a cantar o teu fim, Jesus toca a campainha da casa. Ele chega.
Aí Jesus chega diante do sepulcro e diz assim: tirai a pedra. Marta diz assim: mestre, tem certeza? A essa altura a aparência já não está boa, já cheira mal. Tirai a pedra. Quando tiram a pedra, Jesus ora e diz assim: Pai, eu te dou graças, porque tu sempre me ouves. Aí ele diz assim: eu estou falando contigo para que eles creiam. O que Jesus está dizendo é: eu não precisaria fazer essa oração, eu estou fazendo para que eles vejam e percebam e creiam que eu sou enviado do céu. Lázaro, sai para fora. Querido, eu não sei o que aconteceu ali, porque eu não tenho esse controle. Lázaro foi embalsamado. As vísceras de Lázaro foram retiradas no processo de embalsamamento. Ali há mais do que um simples defunto que levanta. Nós estamos falando de órgãos que foram restaurados. Nós estamos falando de um milagre que vai além do físico, de um milagre que entra na dimensão do Espírito, porque a voz do Todo-Poderoso ecoa não na caverna, ecoa na eternidade, chamando o espírito de Lázaro de volta para o mundo físico. O então defunto levanta. E quando levanta, Jesus olha e diz assim: desatai-o. Lázaro não entendeu nada. Marta e Maria atônitos. E o historiador diz que ninguém ficou na frente do túmulo, só Jesus, os apóstolos e as irmãs de Lázaro. O resto... Tem gente que não está pronto para o seu milagre. Tem gente que está chorando a sua dor e não está prevendo o que Deus vai fazer a partir dela. E nesta noite, a palavra de Deus que eu tenho para a sua vida é uma declaração de que Deus vai surpreender aqueles que viram teu luto. Ele vai trazer resposta de alegria, de milagre e de provisão. Fica de pé, por favor, quem puder. Jesus está chegando. Lázaro vai ressuscitar. Só que eu vou lhe dar uma sugestão ruim demais de ouvir. Diz aí para o seu vizinho assim: deixe Lázaro morrer. Você fica mantendo Lázaro agonizando e Jesus esperando a situação ter um desfecho para ele entrar. Enquanto não tem desfecho, Jesus espera, porque você está com a tua mão no negócio. Você está querendo resolver a questão. E quando Deus nos deu domínio sobre a terra, Ele nos deu autoridade. Ele respeita a autoridade que Ele nos deu. No princípio da autoridade, você vai entender que Deus não atropela a autoridade que Ele delegou. É quando você retira a mão: não tenho mais o controle, eu não posso fazer nada, eu não posso resolver, agora só Deus. Aí Ele entra. Salmo 46, e eu concluo orando contigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que as montanhas se lancem para o meio dos mares,
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as maravilhas que o Senhor tem feito sobre a terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Você já percebeu que até aqui é Davi, é o poeta escrevendo, mas tem um momento que o poeta sai de cena e Deus entra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é poesia, isso é profecia. Isso é Deus entrando na pena, na caneta do poeta e dizendo: agora para a poesia e eu entro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que é aquietai-vos ali? Você está lutando, batalhando, querendo resolver um negócio. A tradução mais literal, mais próxima, é como se Deus estivesse atrás de você, dizendo: sai da frente, sai de cena, aquieta, para, ei, deixa eu entrar. E você não vê, você não ouve, você está ocupado demais para ouvir que Deus quer entrar na batalha, que você está lutando sozinho e Ele está atrás. Sai de cena, aquieta. Só que o termo é forte, o termo é muito contundente. A ideia do texto é: você teima tanto e não sai, que Jeová te puxa para de trás. Sabei que eu sou Deus. Ele assume a linha de frente. Quando Ele entrar na batalha, você vai ver o que vai acontecer. Só que você fica dando palpite para Deus. Você fica tentando empurrar Deus. Você fica tentando manipular Deus. Você fica tentando dirigir Deus. Deus não é manipulável, não pode ser dirigido. Não faz o que você quer. Ele é soberano, age na soberania. Aquieta-te, e Ele vai fazer. Não estou dizendo para você cruzar os braços e não fazer nada. Move a pedra, desata o que estava morto, porque mover a pedra você pode, desatar o que estava morto você pode, mas chamar o defunto de volta, só Deus. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: deixa Deus agir. Diga nada. A minha pouca experiência com Deus me ensinou que quando você está num processo e Deus está calado, é porque Ele está dando corda. Ele vai deixar o processo se alongar um pouco mais. Mas quando Ele começa a falar acerca do assunto, Ele está dizendo: estou me envolvendo, estou entrando nisso. Estou falando daquilo que a minha experiência com Deus me ensinou. Eu já tive alguns processos na vida. Enquanto Deus está calado acerca da situação que você está vivendo, enquanto Deus não te mostra segredos, enquanto Deus não te mostra armadilhas, articulações, traições, Ele está deixando o processo acontecer por mais tempo.
Ele vai deixar a coisa se estender um pouco mais. Ele tem um propósito. Mas quando ele começa a dizer: olha, vai acontecer isso, vai fazer isso. Quando ele começa a dizer para o profeta na cama o que o rei da Síria está planejando para o outro dia, ô queridão, ele já entrou. Ele já entrou. Nos últimos dias eu tenho ouvido Deus dizendo assim para mim: fica quieto, cala a boca, busca a minha face. São frases curtas. Tem algumas outras frases que não convém repetir, porque são coisas da intimidade de Deus com quem Ele quer falar. Mas quando Deus começa a ministrar para você, em meio ao turbilhão, Ele está te dizendo alguma coisa, Ele já entrou no processo. Jesus chegou em Betânia. Diz aí para o seu vizinho: Jesus chegou. Agora diz para ele assim: vai haver ressurreição. Eu vou repetir: vai haver ressurreição. O milagre está demorando porque o que Deus quer fazer na sua vida é maior do que aquilo que você está pedindo. Não morra, não morra, não pare, não desabe, não caia na murmuração. Essa dor de alma vai ser vencida, essa angústia que te persegue vai ser rompida. Não desespera, aquieta-te. Ore comigo, ore com a pessoa do seu lado, ore como você quiser, ajoelhe, sente, deite, ore. Tome uma coragem violenta esta noite. Diga para Deus: eu te entrego o meu Lázaro. Diz para Deus: eu te entrego o meu Lázaro. Pode orar. Senhor, eu te entrego o meu Lázaro. O que o Senhor fará dele é da tua decisão, é da tua soberania. Vou te compartilhar algo. Essa semana eu estava com a irmã Midian Lima. Ela disse que quando recebeu a música Jó para gravar, ela falou com o marido dela: eu não vou gravar essa música. O marido dela é um amigo meu. Não vou gravar essa música. Ele perguntou: mas por que? A música é linda. Não vou gravar. Se eu gravar essa música, Deus vai me provar e eu não quero. E ela disse que ficou cantando a música em casa. Recebeu a música numa quarta-feira. No domingo ele estava indo ministrar numa igreja e ela foi com os 2 filhos. E num cruzamento, um carro em alta velocidade pegou o carro deles, capotou 4 vezes, com uma criança de 6 anos e uma de 6 meses dentro do carro. O marido dela ficou preso nas ferragens. O bebê, quando chegou no hospital, o médico disse: tem 4 a 5 horas de vida. Não dá para fazer tomografia porque o tomógrafo daqui está quebrado e se tirar daqui para outro hospital morre. Então, mãe, aproveita a criança e fica com ela o máximo que a senhora puder, porque vai morrer. Ela disse que Deus falou com ela assim: canta. Ela falou: não vou cantar não. O Senhor falou com ela: Midian, canta. Disse: não, o Senhor está querendo que eu cante porque o Senhor vai me consolar, o Senhor quer matar meu filho. Não vou cantar não. E o Senhor falou com ela assim: você pode fazer alguma coisa? Não posso. Então canta.
Não, senhor, não vou cantar. O senhor está querendo me acalmar para levar meu filho. E o Espírito Santo diz para ela assim: Vidiane, canta, porque enquanto você canta, eu trabalho. Ela disse que começou a cantar só o refrão, que eu não lembro, mas é adore, né? Sobre adoração. A Ele a glória. A Ele a glória. Aí ela recebeu a notícia que a perna do marido teria que ser amputada. E o Senhor disse para ela: continua cantando. Aí o médico chegou e disse assim: prepara a transferência do bebê. Eu vou transferir a criança, porque eu não vou aguentar essa crente a noite toda aqui cantando e perturbando meu juízo. Na hora de transferir a criança, ela disse assim: doutor, eu quero que a criança vá no meu peito, deitada em cima de mim. O médico disse: não pode. Ela disse: o senhor não disse que meu filho vai morrer? Deixa eu desfrutar meu filho. Mas foi o Espírito Santo que disse a ela que ela coloca a criança no teu peito e canta. E ela disse que começou a cantar em línguas. E a cunhada dela falou assim: você está gritando demais, fala baixo. Eu disse: não vou falar baixo não, que eu aqui sei o tamanho do meu milagre. Quando ela chegou no outro hospital, já chegou a notícia: o marido não vai mais precisar amputar a perna, o coágulo desfez. Quando deu entrada no bebê no hospital, o médico disse: esse aqui não morre, porque a bolha de sangue que tinha já dissolveu e a criança já está fora de perigo.